Está muito complicado nos dias que nós estamos vivendo. Aliás, hoje tudo que se fala em termos de evangelho é muito complicado, né? Até tem pessoas, talvez vocês já ouviram isso, é bem provável que já ouviram isso, que usa aquele texto de Mateus que diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, estarei entre eles, e usam isso para dizer que quando tem 3 pessoas reunidas é igreja. Isso é uma mentira. Tá? Igreja não é isso daí. Igreja não é só... Por exemplo, um exemplo simples. Se tiver um crente, 2 católicos reunidos, ainda que o crente esteja orando, não é uma igreja. Por exemplo, só um exemplo. Tá? Então, às vezes as pessoas pegam o texto e assimilam a seus próprios conceitos, né? Então, eu acredito que os irmãos estão no caminho certo, tentando aqui, procurando fazer aquilo que Deus nos manda fazer quando se trata de igreja, início de igreja, e os irmãos estão no bom caminho. Amém? Muito bem. Irmãos, quando a gente está tratando a respeito de igreja, tem um nome que é recorrente, tá? É o apóstolo Paulo, tá? E eu fiz no tempo passado, aliás eu copiei, eu só acrescentei algumas coisas. Eu fiz não um estudo, né, mas uma folha fazendo como é que eu posso dizer para vocês? Fazendo um breve, mas bem breve e resumido mesmo, assunto sobre o ministério do apóstolo Paulo, tá? Então, o apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento. Ele escreveu 13 epístolas nominais, tá? E alguns atribuem a ele a epístola aos Hebreus, tá? Mas isso não é certo, não é uma suposição, tá bom? Mas bem que poderia ser ele, tá? O apóstolo Paulo, ele foi o maior teólogo e em todas as suas cartas doutrinárias, ele inclui todas as 10 doutrinas que são das doutrinas bíblicas, tá? Então Deus, a Bíblia, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, anjos, demônio, salvação, homem, salvação, igreja, últimas coisas, talvez eu tenha pulado aí alguma, mas são 10 as doutrinas principais e essenciais da Bíblia. E todas elas estão presentes nas epístolas do apóstolo Paulo. Tá? Especialmente Romanos, ele fala sobre um grande, talvez o melhor, provavelmente o melhor tratado sobre salvação na Bíblia, ou talvez a epístola que tenha mais conteúdo sobre a doutrina da salvação. E igreja, epístolas pastorais e Efésios, elas carregam muito nesse assunto relacionado à igreja e liderança. Então você tem aí liderança de igreja, autoridade, você tem aí no livro de Efésios. E Romanos também entra bastante nessa questão de autoridade. Aliás, Romanos capítulo 13 é o texto que melhor fala sobre a autoridade. Deus permitindo, vocês vão ter uma das aulas que nós vamos ter aqui vai ser sobre Romanos capítulo 13, tá? Ele foi o maior pregador, o maior apóstolo, o maior mestre, tá? E o maior mestre, como mestre, como educador, ele foi o maior mestre no sentido de educador, no quesito espiritual, tá? E como instruidor no quesito discipulado. Ele era o mestre no assunto relacionado a discipulado. Vai estar em 2 Timóteo 2, 1 e 2, tá? Ele foi o maior evangelista, tá? O maior evangelista como pregador do evangelho, tá? E ele foi o maior missionário em 2 quesitos muito importantes, tá?
primeiro, a visão missionária do apóstolo Paulo. Tá? E segundo, na implantação, fundação e consolidação de igrejas. Tá bom? Então, este é o pedigree, o currículo vitae do apóstolo Paulo. Mas deixe eu fazer um comentário com vocês aqui. Possivelmente, provavelmente, o apóstolo Paulo não seria aceito na maioria das igrejas modernas que nós temos hoje. Ele ia bater de frente, né? Realmente ele não seria aceito. Bem, Jesus Cristo, então, nem se fala, né? Se Jesus Cristo voltasse hoje, o pessoal mataria ele novamente. Certamente, sem dúvida, né? É um absurdo o que acontece nos nossos dias, no chamado, e infelizmente, gente, eu estou dizendo isso com muita tristeza, no meio evangélico. Infelizmente, é a realidade que nós estamos vivendo. Eu vi que, pelo menos a irmã ali anotou, irmão, no nosso próximo estudo, eu vou trazer uma cópia, deixar com o irmão, aí o irmão pode distribuir, tá bom? Bom? E, muito bem. Então, irmãos, tendo em vista, ou tendo este breve resumo do apóstolo Paulo, eu penso que tem 3 coisas que pulsavam o coração do apóstolo Paulo. 3 coisas, né? Eu até fico um pouco sem jeito de falar 3 coisas, mas os irmãos vão saber o que é. Abra sua Bíblia para 2 Coríntios, capítulo 11. O texto é de 16 a 33, mas nós vamos apenas ler o versículo 28. Por enquanto, só abra a Bíblia ali. 1 Coríntios 11, 16 a 33, mas você só se atém ao versículo 28, tá bom? Muito bem. Então, eu não achei outra palavra, mas essas 3, eu estou chamando de coisas, né? Os irmãos vão entender daqui a pouco, são essenciais no meio evangélico, tá? São essenciais, ou seja, todos nós, num certo sentido, estamos envolvidos com essas 3 coisas que pulsavam o coração do apóstolo Paulo, tá? Ok. E elas não têm ordem de importância, porque as 3 coisas são essenciais e uma está realmente dependente uma da outra, ou seja, uma sem a outra ela não existe em termos, vamos dizer, evangélicos. A primeira coisa, como disse, não é em ordem de importância, é Deus em Cristo. Paulo, em vários versículos da palavra de Deus, ele glorifica a Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu acredito que a única razão pela qual vocês estão aqui nesta manhã, neste frio, aliás, lá em São Bernardo está tão frio, que eu vi um pinguim de pullover abraçado com uma foca de cachecol. A única razão de vocês estarem aqui é por causa de Jesus Cristo. Não há outra razão. Não há outro motivo. Não há nada neste mundo que melhor dirija a nossa vida do que a causa de Cristo e por amor a Cristo. Tá? A segunda coisa é o próprio ministério evangélico. Tá? Ministério evangélico. Aliás, irmãos, é bem colocado aqui que existe basicamente 5 palavras, sim, existe mais, tá? Mas existem 5 palavras ou vocábulos que nos definem como crente, tá? Então, vamos lá. Crente,
convertido, salvo, evangélico e cristão. Então, crente, convertido, cristão, salvo e evangélico. Por qual destas 5 palavras ou 5 vocábulos você gosta de ser chamado ou você se apresenta? Você se apresenta como crente, como cristão? As 5 são válidas, tá? Mas qual a melhor para você se apresentar? Vamos lá. Cristão. Todo mundo é favorável a cristão. Eu ouvi um salvo aqui. Cristão, salvo. Cristão. Tem outra opção? Tá, evangélico, talvez você vá pular, porque até o Neymar é esse tipo de evangélico. Aí eu choro. Mas veja, em cada um, os 5 vocábulos, eles são verdadeiros, são corretos à luz da palavra de Deus. Mas, particularmente, agora deixe eu dizer para você, particularmente, quando você disser que é cristão, ou convertido, ou evangélico, ou... Já esqueci os outros 3. Mas quando você disser qualquer um deles, você tem que explicar. Sabe por quê? Porque, por exemplo, uma vez eu fui falar que era crente, eu disse, crente, né? A cristão, eu concordo com você, é uma palavra mais aceitável. Porém, o que acontece? Existe o cristão nominal e existe o cristão que é o convertido, a pessoa que realmente é convertido a Cristo, tá? Tá certo? Então, nesse sentido, deixa eu ver se eu não esqueci em casa. Ok, eu vou, na segunda etapa, né, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas só para dizer para vocês, cada vez que você se identificar com alguém, você tem que explicar o que significa aquilo que você está dizendo. Convertido a quê? Tá? Há muitos anos atrás, eu acho que talvez eu sou o mais velho aqui, 71 anos. Alguém tem mais de 71 anos? Desculpe. Mas a gente está na flor da juventude, né? Mas as flores também murcham, né? Mas, na verdade, há muitos anos atrás, aquele famoso boxeador, ele inclusive é falecido, Cassius Clay, ele foi convertido ao budismo, né? Ele convertido ao budismo, eu me lembro desta frase na época, eu nem era salvo, mas eu me lembro da frase. Então a gente fala, convertido, também você precisa explicar o que é crente, o que é o crente, o salvo. O cristão é muito geral, tá? E o evangélico, o problema nosso é hoje, né? Porque hoje os artistas aí são evangélicos, né? Especialmente aqueles da linha gospel, né? E aí bem, então como crente ou como salvo, nós temos um ministério a cumprir aqui na terra. Deus lhe deu dons, talentos, habilidades, inclusive alguns de nós, Deus deu até a oportunidade e possibilidade de formação em áreas que às vezes nos ajuda até no próprio ministério que nós temos na igreja. Por exemplo, eu sou formado em turismo, né? Então alguém um dia perguntou para mim, mas pastor, como é que você usa a sua faculdade de turismo no meio evangélico? Eu respondi, simplesmente, eu ensino o caminho dos pecadores para o céu. Me saí bem, né? Mas então Deus pode usar isso daí, tá? Deus pode usar matérias ditas seculares, Deus pode usá-las no ministério. E todos nós temos um ministério a cumprir aqui na terra,
referente à nossa participação na igreja local. Deixa eu dizer para os irmãos que eu, particularmente, eu acho que eu vou falar um pouco sobre isso aqui, ou mencionar isso, mas todo ministério, ele parte da igreja local. Eu não vejo um crente no Senhor Jesus Cristo. Eu acho que eu falei essa frase da outra vez, vou repeti-la. Você pode ter um crente infiel na igreja. Você pode ter um crente que esteja na igreja e seja infiel em algumas áreas da sua vida. Mas todo crente fiel, ele está na igreja. Tá? Eu sinceramente, sou bem honesto com isso. Eu não aceito essa ideia das pessoas, de alguns que dizem: mas a igreja está em segundo plano, eu sou crente. Não, eu não aceito isso. E eu estou sendo bíblico. Eu quero ser bíblico nisso daí. Eu não vejo um crente fiel sem uma igreja local. Agora, precisamos tomar cuidado, porque hoje em dia isso está fora de moda, né? Hoje em dia a igreja é isso aí que vocês sabem. Muito bem. Mas, finalmente, e aí, então nós temos, Paulo pulsava no coração dele Deus em Cristo, o ministério que ele tinha em prol da igreja e igreja. Alguém pode ler, e eu vou pedir que você leia na versão atualizada. Pode ser que 1 Coríntios 11, 28. Desculpe, perdão. 2 Coríntios 11, 28. Alguém pode ler? Por favor. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Ok. Além das coisas exteriores, a sua versão diz me oprime, né? Qual é a versão que você pediu? Não, tá certo, não tem problema não, porque não é diferente aqui na atualizada. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com as igrejas. Tá? E eu penso que o apóstolo Paulo, vocês, num certo sentido, estão refletindo aqui esse pensamento do apóstolo Paulo. Há o desejo no coração dos irmãos em se tornar uma igreja biblicamente organizada, conforme os ensinos, as prescrições, as orientações neotestamentárias. E isso tem sido uma preocupação de vocês. Então, vocês, eu e o apóstolo Paulo estamos andando juntos, com o mesmo propósito. Então, eu não estou aqui me tomando lugar. Quem sou eu, né, para me comparar ao apóstolo Paulo? Mas o que ele fez deixou aí um legado para que nós hoje seguíssemos, né? Pela graça e misericórdia de Deus, estou sendo pastor na 5ª igreja, mas 2 igrejas que eu, pela graça e misericórdia de Deus, fui pastor interino. Ajudei mais 3 igrejas como seminarista, e agora a gente está aí assumindo provisoriamente, quem sabe até o fim do ano, pelo menos uma vez por mês, a orientação ali na igreja que perdeu o seu pastor dia 15 de março. É difícil, uma situação muito difícil, uma situação de desafio para mim. Eu tenho conhecimento, já fiz isso, mas estar numa igreja que perdeu o seu pastor é algo muito complicado, muito difícil, né? E espero em Deus que até o fim do ano a gente tenha lá um pastor para que eu fique até disponível para ajudar em outros ministérios que a gente tem aí, sem esquecer a minha igreja local. Tá, muito bem. Alguma colocação até aqui? Tudo certo? No caso, esse terceiro tópico, igreja,
Seria o cuidado O da cuidado, igreja, da porque doutrina. não é somente a igreja, tá? Então, nós somos membros de uma igreja local, né? Somos ligados, somos filiados, estamos envolvidos numa igreja local. Mas até aí, tudo bem, é o certo, é o correto. Mas o cuidado é quando você vai para a igreja, quando você sai de casa e vai para a igreja, você tem que ter em mente, olha, aquela é minha igreja, eu tenho responsabilidade naquela igreja. Sabe, eu fico muito, muito triste, eu e minha esposa, nós ficamos muito tristes, porque nós temos uma igreja pequena, nós temos uma igreja de 12 membros, quando todos estão na igreja tem 15, né? Mas todo domingo pessoas faltam, tá? Então nós ficamos muito tristes com essa falta de cuidado que as pessoas têm com a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja do pastor Eládio, mas é a igreja de Deus. A igreja de Deus, que Deus me deu o privilégio de estar ali. Amém? Amém. Aliás, alguém já disse o seguinte, que só tem duas razões, eu acho que eu mencionei isso, duas razões para você sair da sua igreja. Ou morte ou mudança. Tá? Morte não tem como retroceder, né? Ou mudança. Tá? Então, é esse a questão relacionada ao cuidado da igreja local. Não é somente ter a igreja, ou pertencer a uma igreja, mas cuidar de uma igreja. Correto? Ok, outra pergunta. Então, essa parte aqui é mais técnica, então talvez tem menos perguntas ou colocações. Também você pode fazer colocações se você assim desejar. Então, eu dei o título desse estudo, a natureza espiritual da igreja. Quando a igreja começou? Vamos lá. Quando é que a igreja começou? Já sei, você vai dizer assim, Atos capítulo 2. Está correto, né? Atos capítulo 2 é o início da igreja do ponto de vista terreno. Certo? Atos capítulo 2, ponto de vista terreno. Tá. Mas essa igreja começou quando? Antes da fundação do mundo. Por quê? Qual é a base bíblica para isso? É que a Bíblia diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo. Do ponto de vista de Deus, tudo que está acontecendo agora já aconteceu. Tá? Tudo que vai acontecer amanhã, para Deus já aconteceu. Tá? Então, a igreja existe antes da fundação do mundo. Não dá para a gente imaginar, muito menos dimensionar o seguinte. Olha, imagina você, ou eu, salvo pelo Senhor Jesus Cristo. No meu caso, dia 12 de junho de 77. Tá? Eu imagino, né? Na eternidade, chamada eternidade passada, do ponto de vista humano, claro, né? Deus é atemporal, num certo sentido. Deus aí me escolhendo ali, me vendo lá no ventre da minha mãe e me escolhendo para a salvação. Não estou entrando aqui na questão de eleição, não é isso que eu estou dizendo. Mas imagina você que a igreja, que é o corpo de Cristo, pessoas realmente, decididamente, genuinamente salvas por Cristo Jesus, aconteceu antes da fundação do mundo. Tá? Ok. Em segundo lugar, Cristo pré-anunciou a implantação da sua igreja no transcorrer do seu ministério divino. Tá? Então aí você tem dois textos da palavra de Deus. Eu só vou mencioná-los, tá? Para a gente não estar discorrendo, porque tem muita coisa para se falar, a gente precisa ir resumindo, né? Então, em Mateus capítulo 16 e Mateus capítulo 18, então Jesus Cristo já estava dando algumas prescrições para a sua igreja que viria no futuro.
Você se lembra que Mateus capítulo 18 é uma das bases que nós temos para a disciplina na igreja. Mateus 18. E Mateus 16 fala então que as postas do inferno não prevalecerão contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer o que acontecer, mas a igreja de Cristo ela vai permanecer, porque é Deus quem está no controle. Ela vai passar por dificuldades, vai passar por tribulações, vai ter necessidades. Haja visto o que está acontecendo com nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul. Haja vista os nossos irmãos que no início do cristianismo bíblico, verdadeiro, espiritual, deram suas vidas, literalmente. Num passado mais remoto, essa época eu era novo, né? Uma perseguição muito grande na Europa quanto aos crentes, né? Os crentes, os salvos da igreja perseguida, né? Um dos expoentes desta época é o irmão André, falecido já há alguns anos, que ele entrava nos países com Bíblias, não era permitido, né? Arrumava um jeito lá e levava a Bíblia para a igreja perseguida. Isso é coisa dos anos 70, né? Por aí. Mas ainda hoje, quantos nordestinos tem aqui, além de mim? Então, lá no Nordeste, na época dos seus avós, talvez até dos seus tataravós, ou dos seus antepassados, os cristãos eram perseguidos, os cristãos verdadeiros, né? Eram perseguidos. E vocês sabem disso tanto quanto eu, porque a história conta isso daí. Então, a igreja, ela vai permanecer, porque Deus está na frente. Eu não sei o que vai acontecer lá no Jardim Laura. Eu estou lá há 12 anos. Eu coloquei diante de Deus, sim, só Deus, me dá, pelo menos me dá a oportunidade de viver de pelo menos até 80 anos. Já se passaram 12 anos. Daqui a 9 anos eu completarei 80 anos. E com força física e mental. Física e mental. Eu quero confessar uma coisa para os irmãos, que eu tenho de vez em quando, isto é, momentaneamente, me foge alguns nomes, mas graças a Deus, até hoje, ainda não me fugiu nenhum nome relacionado a coisas bíblicas, tá? Então quando eu era novo, uma coisa que aconteceu comigo foi muito bom no meu início de conversão, foi que eu participei de um curso de memorizadores da Bíblia. Então, alguns versículos eu sei de cor desde aquela época, início da minha conversão. E essas coisas, memórias, elas continuam vindo normalmente. Mas o físico já não é o mesmo, a mente já não é a mesma. É a terceira vez que eu venho a Guarulhos, é a terceira vez que eu me perco. Tá? Normal. Até para vocês que moram aqui é normal, mas para quem mora a 40 quilômetros daqui, né? Mas, gente, é incrível. E eu não era assim. Eu era pior. Desculpa. Mas veja, a gente está aqui até um dia que o Senhor permitir. Porque eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu sei que Deus foi quem nos deu o privilégio de fundar o Jardim Laura. Fiquei 12 anos fora, Deus, por uma dessas circunstâncias que só Deus sabe, voltei para lá e eu espero ir lá, usando a linguagem humana do futebol, pendurar as chuteiras. Mas ainda assim, enquanto tiver força física e mental, servir ao Senhor. Amém? Muito bem. Observação importante. O estabelecimento
de uma igreja bíblica neotestamentária segue um processual com 7 etapas diretivas, convergentes e independentes. Tá? Só que eu só vou mencionar para vocês, porque eu vou dar uma aula só sobre estas 7 passos de uma igreja que está começando. Tá? Isso vai ser dos nossos estudos aqui. Então, mas só para vocês terem uma ideia. Planejamento estratégico. Tá? Só uma palavra rápida. Claro, para uma igreja ser começada, ela precisa ter um planejamento prévio. De repente, o irmão, eu só estou falando supostamente, tá? De repente, o irmão Henrique, o irmão mora longe daqui? Na Rua de Cima. Rua de Cima? Isso está certo, né? Só empurrar daqui para lá e está em casa, né? Mas, de repente, ele estava andando e estava passando aqui na rua Remanso, né? E puxa, um lugar ali para alugar, vamos fazer uma igreja. Ô, Antônio, João, vamos fazer uma igreja? Não é assim que funciona, você sabe. Então precisa ter um planejamento, tá bom? Planejamento estratégico. E esta é uma das estratégias, muito necessária quando se vai fazer um planejamento. Ela faz parte, né? A estratégia faz parte do planejamento, tá? Fundação, que seria a implantação da igreja propriamente dita. Alicerce, e não estou falando da alicerce na questão física, eu estou falando na questão espiritual, tá? Estruturação, aqui nós já estamos falando aqui dos departamentos da igreja. Edificação, de novo, a palavra técnica, mas estamos usando aqui no sentido espiritual. Por exemplo, edificai-vos uns aos outros. Consolidação, e eu coloquei aqui entre parênteses, vinculação. Uma igreja, quando ela é consolidada, seria bom, necessário e ideal que ela pertencesse a uma organização da mesma fé. Depois a igreja, o 6º passo é o fortalecimento e o último passo seria a confirmação. A partir da confirmação, a igreja local, guardadas as devidas proporções, ajustes e visão missionária, fundamentado no Novo Testamento, já tem as condições de, num futuro breve, ou a médio prazo, ou a longo prazo, dar início a uma nova igreja. Qual é o projeto de Deus? É que uma igreja dê luz a uma outra igreja. Permite fazer um parêntese aqui, tá? Com todo respeito aos nossos queridos e amados missionários, há uma metodologia que Deus usa. Quando você usa uma metodologia não propriamente, não biblicamente considerada, não quer dizer que é errado, não quer dizer que Deus não vai honrar, tá? Mas o que ideal, o melhor seria que a gente usasse a metodologia que temos no Novo Testamento. É que uma igreja somente deveria ser iniciada a partir de uma igreja local. O que vocês estão fazendo aqui não é errado. Não é as circunstâncias que Deus permitiu que vocês estivessem aqui, foram circunstâncias que Deus vai usar para a sua glória por causa do trabalho de vocês. Vocês estão se colocando nas mãos de Deus. Mas o ideal de Deus é que uma igreja seja começada por outra igreja. Mas deixe-me dar uma palavra de ânimo para vocês, meus queridos. Nem sempre o ideal de Deus corresponde ao que a gente tem em mãos para fazer. E se nós formos buscar o ideal de Deus, nós não vamos fazer nada. Eu dou um exemplo. O ideal de Deus é que uma igreja tenha mais de um pastor. Amém? Eu gostaria de ouvir um amém desse na minha igreja, né? Eles não falariam isso. Mas esse é o ideal de Deus. Mas uma igreja com 12 membros
tem condições de ter mais de um pastor? Não tem. Mas qual é o ideal de Deus? É que tenha, né? Então vamos perseguir o ideal de Deus, mas vamos trabalhar com aquilo que temos, com aquilo que Deus nos colocou à disposição. Amém, irmãos? Amém. Então eu não estou aqui criticando uma igreja que não é começada por outra igreja, até por causa que eu estou numa situação assim, né? Mas a verdade é que os nossos queridos e amados missionários americanos, eles tiveram uma sugestão aqui para o Brasil. Não, nós somos representantes das nossas igrejas nos Estados Unidos. E, num certo sentido, há um certo valor nisso daí. Por quê? Porque é a igreja dos Estados Unidos que mandava, pelo menos agora, o sistema mudou, o dinheiro para a gente construir igreja. Que bênção, né? Que bênção. Nossas igrejas, começadas por algumas nossas igrejas, algumas não deram certo. Assim como algumas igrejas, mesmo com o dinheiro americano que levantou o prédio e deu as condições para a igreja acionista, também não deram certo. Agora, desculpe, irmãos, quero fazer essa colocação com muito cuidado. Deus está preocupado com prédio, com construção, com alicerce, com departamento, ou Deus está preocupado primariamente com pessoas? O alvo de Deus sempre vai ser pessoas. Agora, não estou dizendo que prédio não é importante, não estou dizendo que departamento não é importante. Infelizmente, a nossa igreja não tem condições, pelo número de pessoas que tem, de ter uma escola bíblica dominical. Nós não temos crianças, nós temos uma jovem, casou em janeiro, então não temos mais uma jovem solteira, uma jovem casada com um jovem, tá? E temos, aí eu falei para vocês semana passada, nós temos 5 pessoas de idade, incluindo o pastor. Ainda bem que eu não sou o mais velho, tem um mais velho que eu lá. Mas na verdade nós fazemos o trabalho de Deus com aquilo que nós temos, com as condições que nós temos para fazer. Estamos fazendo, espero em Deus que estejamos fazendo e que Deus tenha aceito no seu trono de graça. Pelo menos eu e os outros irmãos se esforçam para isso. Tá? Alguma colocação, alguma pergunta até aqui? Alguma adição? Tudo jóia? Ah, tá bom. Porque não é jóia, é bijuteria, viu? Então, quando tá jóia, tá bom, né? Muito bem. Qual é o processo do Espírito Santo todo esse ministério? Bem, primeiro, o Novo Testamento, existe uma discussão no meio evangélico sobre o ministério do Espírito Santo no Velho Testamento. A discussão o Espírito Santo não é uma discussão que a gente vai assumir aqui, tá? É só lembrando. O Espírito Santo habitava permanentemente no Velho Testamento? Bem, uma corrente que diz que sim, pelo menos tem que admitir uma coisa. Não tinham os mesmos, as pessoas do Velho Testamento não tinham os mesmos princípios de ministério relacionados à igreja local como o Novo Testamento. A igreja local é uma realidade no Novo Testamento. Tá? É uma realidade no Novo Testamento, ou a partir do Novo Testamento. Mas o fato é que parece que a tendência natural no meio evangélico é que o Espírito Santo habitava temporariamente, tá? Temporariamente no Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, a gente tem, claro, todas as coisas a respeito do Espírito Santo. Então, qual é o processo? Vamos dar uma olhada aqui, João 14:17. Alguém pode ler? João 14:17.
14, 17. Alguém pode ler, por favor? O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É interessante o grego no Novo Testamento tem algumas coisas que às vezes a gente precisa explicar. Desculpe, eu não gosto de usar grego, nada disso, mas a ideia, o Espírito Santo, lê de novo o texto, lê de novo o texto. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vamos trabalhar um pouquinho melhor esse versículo, tá? Começa de novo, mas para na verdade. O Espírito de verdade. Tá, ok. Gente, esse versículo é extremamente importante em algumas coisas relacionadas ao Espírito Santo e também à triunidade divina. Quer ver uma coisa? O Espírito de verdade. O Espírito é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. Deus é a verdade, ou Deus é verdadeiro, tá? Então você vê que a triunidade divina, ela parte do pressuposto que é a verdade. E, para completar, a palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus queridos, aqui só para um gostinho bom para vocês aí, nós somos cristãos verdadeiros, porque estamos baseados na verdade. Amém? Então, por isso que quando você falar que é cristão, você fala que você é um cristão verdadeiro, bíblico, espiritual e que pertence a uma igreja. Isso dá outra conotação para a pessoa. Porque cristão é qualquer um. Pelé era cristão. Um bom cristão? Bom, que ele se resolva lá com Deus, né? O que caracteriza um bom cristão? Uma pessoa de boas maneiras, de bons modos? É razoável. Mas eu conheço, você conhece, pessoas de bons modos, de boas maneiras, não são cristãos. Bem, segunda parte do versículo. Ô irmãos, a segunda parte do versículo. Ah, ok, vamos lá. Que o mundo não pode receber. Claro, vocês lembram que a palavra mundo na Bíblia tem basicamente duas colocações: mundo físico e mundo pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira. Tá? Agora, alguém já disse, cara, pessoa sem Cristo, já disse para mim, mas pastor, mas num texto diz que Deus amou o mundo. No outro texto Deus diz para nós não amarmos o mundo. Que negócio é esse? É o entendimento do que é mundo no sentido pessoas e mundo no sentido sistema, que é a terceira ideia de mundo. Tá? Então o mundo pode ser pessoas, pode ser físico, né? E sistema do mundo que nós chamamos de mundanismo, né? Então, agora, o mundo não pode receber, por quê? Porque o mundo é mundo. O mundo são pessoas sem Cristo. Só quem recebe Cristo como seu único suficiente Salvador recebe o Espírito Santo na mesma medida. Tá bom? Nós estamos falando de Romanos, capítulo 5, versículo 8. Tá? Vamos lá. Próximo. Porque não o vê nem o conhece. Tá, claro, a pessoa sem Cristo, eu e você, na nossa período de incredulidade, não conhecíamos o Espírito Santo, nem podíamos conhecer. Mas vós o conheceis,
Sim, os discípulos conheciam. Porque habita convosco e estará em vós. Aqui é que entra o ponto que eu disse no comecinho. Aí é base para que alguns entendam que o Espírito Santo habitava no Velho Testamento. Agora, temos que lembrar também que isso aí é um período intermediário, né, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É o período em que Cristo estava aqui na Terra, um período intermediário. Não sei se Deus deu algum poder especial. A questão, irmãos, é que é o seguinte: a gente simplifica isso dizendo o seguinte: enquanto a Bíblia não foi completa, tem algumas coisas que Deus procedia de uma forma assim um pouco miraculosa, não é? Por exemplo, uma mula falar, né? Mas foi a maneira que Deus usou naquela situação, antes da Bíblia estar completa. Por isso que a partir do momento em que a Bíblia ficou completa, então aí sim nós temos todo o conceito de Deus, daí nós podemos tomar nossas decisões, ter as direções e entender os versículos, tá? Então aí a gente fica no ponto em que os apóstolos, os discípulos aí nesse caso, eles conheciam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo habitava neles. De que forma? Eu não sei. A minha tendência é pensar que não era da mesma forma que no Novo Testamento, que aí, no Novo Testamento, tem uma série de situações em que o Espírito Santo atua, age, dirige, orienta, lembra você da palavra de Deus. Continuando. Encerrou o versículo. Encerrou o versículo. Então, aí está certo. Então, agora, este Espírito Santo, ele estaria presente aqui em Atos 2, quando a igreja, então, desceu, quando iniciou, então, o processo da igreja. Tá? Então, o Espírito Santo. Agora, tem outras coisas que eu coloquei aqui. Poder. Tá? O Espírito Santo nos dá poder. Agora, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. 3 pessoas, um leia versículo 18, outra versículo 19, outra versículo 20. Quando se trata de administração de igreja, quando se trata de missões, esse texto aí, ele não pode ser deixado de fora. Especialmente o assunto relacionado a missões. Tá? Mateus 28. Uma pessoa, versículo 18, outra, versículo 19, outra, versículo 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então vamos pegar só o versículo 19. Todo o poder Deus outorgou a Jesus Cristo. Tá? Por isso que eu gosto da expressão Deus em Cristo. Deus age na igreja por meio de Cristo, pelos méritos de Cristo. Tá certo? 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ok. Esse versículo aí, ele tem um entendimento, às vezes errado, só o entendimento por causa da nossa língua portuguesa. Porque vocês que são conhecedores do português melhores do que eu, e estudei português há 80 anos atrás, mas isso, sabem que o id, traduzido aí como id, é imperativo, né? Imperativo, tá certo? A nossa professora de português aqui, Meu Deus, é bom, matemática. eu tenho que me amparar aqui, porque senão, né, esse id aí seria, no português, seria uma ordem, um imperativo, tá? Mas, na verdade, de novo, a gente tem que usar a língua grega. Aí enquanto você vai, a palavra principal aí é discípulos. Fazer discípulos. Tá?
é o ministério do discipulado. Tá? Ide, fazer discípulos de todas as nações. O discipulado inicia com a conversão de uma pessoa. Tá? Com a conversão de uma pessoa. Aí começa um discipulado. Tem aquele discipulado que é pessoal, tem aquele discipulado que é aquele discipulado que é feito na igreja, no processo que a igreja tem. Por exemplo, num certo sentido, a aula para que a aula de batismo, que alguns chamam de aula de catecúmenos ou novos convertidos, o nome não importa, ela tem no seu teor um certo discipulado. E o que contém esse discipulado? Aí é ir, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você já tem o batismo aí logo no começo, então tem uma ordem aí do texto que coloca já o batismo, mas o texto tem que ser lido como um todo, porque batismo é só depois, então, que a pessoa realmente é convertida, tá bom? Então, eu não sei se eu falei semana passada, mas vamos só relembrar os 4 passos do batismo, tá? Tem que ser candidato bíblico, quem é? Pessoa salva, certo? Então, candidato bíblico ao batismo, pessoa salva. Autoridade bíblica. A igreja local, que por sua vez outorga a autoridade ao seu pastor devidamente comissionado, devidamente inserido no ministério pastoral daquela igreja. Tá? Se não tem aquele pastor, pode convidar outro. Tá? Terceiro passo, palavras, modo bíblico. Batismo é por imersão. E 4, palavras bíblicas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá? Então aqui está o batismo. Tá? Não confunda o batismo com o batismo feito pelo Espírito Santo no momento que você se converte. Tá? O Espírito Santo batiza no corpo de Cristo. Isso é uma intervenção divina, estritamente divina, espiritual, que ninguém vê. É uma daquelas 15 bênçãos bíblicas que nós temos na salvação. Nós somos batizados, nós somos santificados, nós somos colocados no corpo de Cristo, e tem as outras 14 ou 13 aí que você pode depois decorar, tá bom? Mas essa é uma bênção espiritual. E aí você tem outros ensinos, em outras denominações, que diz que você precisa pedir o batismo, etc. Nós estamos falando aqui o que a palavra de Deus nos ensina. Batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é o batismo de água. E o batismo do Espírito Santo é o batismo espiritual e estritamente e propriamente dito o batismo espiritual que acontece no momento da conversão. Tá? Não confunda, porque o livro de Atos, no começo ali, capítulo 10, capítulo 19, se não me falha a memória, fala que eles ouviram a palavra, foram batizados, aí tem todo um contexto aí que a gente teria que explicar e gastar um bom tempo na explicação. Mas fique pelo menos com isso aqui. Existe o batismo do Espírito Santo, ou com o Espírito Santo batizando o povo de Cristo, e também tem o batismo nas águas, que é o mais conhecido. Muito bem. E versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Ok. Jesus Cristo está aqui? Sim. Na pessoa do Espírito Santo. Certo? Jesus Cristo está lá no céu intercedendo por nós diante do Pai. Tome cuidado. Está lá intercedendo.
Tá? Mas, na verdade, o que esse texto aqui está dizendo, por que eu trouxe aqui a luz, o ministério do Espírito Santo? É porque o Espírito Santo ele é parte presente no ministério da igreja. E o ministério do Espírito Santo, no Novo Testamento, ele alcança toda a igreja em todo o seu sentido. Tá? Muito bem. Nós temos aqui também a presença, a promessa do Espírito Santo, a promessa já cumprida em Atos, capítulo 2, e a promessa cumprida quando ele chegou, quando a igreja foi aberta em Atos, capítulo 2. Tá. Agora, irmãos, eu vou entrar num assunto aqui que tem sido um pouco controverso aqui. Alguém pode ler Efésios, capítulo 2, versículo 20? Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ok, esse texto está dizendo que Jesus Cristo é a pedra fundamental sobre a qual a igreja está baseada ou está assentada. Tá? E esse ministério da igreja foi anunciado, ou pelo menos pelos apóstolos e profetas. E aqui a gente entra num campo um pouco perigoso quando se nós não tivermos um bom entendimento sobre o ministério dos profetas no Velho Testamento, o ministério dos profetas no Novo Testamento e também os apóstolos somente no Novo Testamento. Então vamos lá, vamos tentar em poucas palavras a gente destrinchar isso aqui. Tá? Primeiro, abra sua Bíblia para Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vamos ler todo o texto, assim a gente também vai participando aí da... Versículos 11 até versículo 17. 7 pessoas diferentes leiam cada um versículo. Efésios 4, de 11 a 17. Quem começa a leitura no versículo 11? E ele mesmo, pode conseguir. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Ok, até aí, na verdade, a gente teria terminado no versículo 16, mas o apóstolo Paulo, a partir do versículo 17, ele fala então, tendo em vista essas coisas que vocês aprenderam até aqui, agora como é que é a prática disso, né?
mas nós não vamos entrar na prática, pelo menos hoje, né? Ok. Eu piso em ovos quando eu falo sobre esse texto aqui, porque é um texto que tem sido alvo de muita discussão no meio evangélico. E quando eu digo discussão no meio evangélico, eu digo por pessoas que realmente são sérias no estudo da palavra de Deus, tá? Que tem, às vezes, direções um pouco diferentes uns dos outros, tá? Mas vamos lá, vamos tentar aqui ajudar os irmãos. Irmãos, em palavras bem simples, tá? Profeta no Velho Testamento era aquele que era usado por Deus para trazer a mensagem de Deus para o povo. Amém? Muitas vezes, eu não sei quantas vezes, o profeta levantava e dizia: assim diz o Senhor. Era a mensagem de Deus para o povo. Algumas dessas mensagens foram transcritas na Bíblia, outras não. As que não foram, nós não sabemos, até porque elas não foram. Então não tem como ele saber. Tá? No Novo Testamento, este ministério, ele continuou até que a Bíblia fosse completa. Então os profetas do Novo Testamento, eles funcionaram com o ministério profético até a Bíblia terminada, tá? Então, a discussão, às vezes, que se dá é quando que a Bíblia foi escrita. No meu entendimento, a Bíblia, o término da Bíblia é 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Então, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado, e por aí vai. Então, para mim, é o encerramento do cânon do Novo Testamento. Então, em poucas palavras, este era o ministério dos profetas. Os apóstolos, a gente poderia dizer que são aquelas pessoas que seguiram a Cristo. Lembra-se que eu acho que até Atos, nos evangelhos, nos evangelhos eram todos chamados de discípulos, tá? Nos evangelhos, tá? No nosso próximo segmento, eu vou dar um estudo sobre seguidores e discípulos, tá? Seguidores e discípulos. Mas que tenha em mente que apóstolos foram os primeiros pastores das igrejas, tá? O ministério de apostolado é um assunto bem interessante, mas eles foram os primeiros pastores da igreja. E aqui é entendido, a meu ver, que no versículo de número 11, estes homens aqui, a eles foram dados dons. E aí sim, dom de apóstolo, dom de profeta, dom de evangelista e dom de pastores e mestres. Outra discussão que tem aqui é se pastor e mestre é a mesma coisa. Na prática, não. Tá? Na prática, o ministério pastoral ou o pastor é uma coisa, o mestre é outra coisa. Agora, tem algumas pessoas que são bem dotadas ou bem capacitadas que têm tanto aquela coisa de pastor como a coisa de mestre, tá? Aí eu não sei, que Deus nos julgue, né? Agora, o que está acontecendo aqui, isso é de forma clara e objetiva, é que estes homens, pastores, apóstolos, eu não quero ser do texto não, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, estes 5 homens com estes dons, eram aqueles homens que foram os primeiros pastores das igrejas. Isto ninguém discute. O problema que existe hoje é que algumas igrejas modernas querem ter o apóstolo, que, a meu ver, esse título, esse ministério foi excluído quando a Bíblia foi escrita, quando a Bíblia ficou completa. Num certo sentido, o pastor hoje tem algumas coisas que o apóstolo tinha. Por exemplo, ele prega a palavra de Deus. Mas não é só por pregar a palavra de Deus que uma pessoa é apóstolo. Tá? Mas uma coisa muito importante, os apóstolos foram escolhidos por quem? Por Jesus Cristo. Quando? Quando Jesus Cristo estava aqui.
Então, como é que uma igreja hoje escolhe um apóstolo se Cristo não está aqui? Espera aí, gente. Ah, mas é a igreja que escolhe. Qual é a base bíblica neotestamentária que uma igreja, que uma pessoa vai ter para me dizer ou nos dizer que é a igreja que escolhe um apóstolo? Nenhum. Então, gente, me desculpe os apóstolos da igreja moderna. Me desculpe. Nós não precisamos defender a Bíblia. O que nós precisamos é colocar a Bíblia, colocar os versículos de maneira certa quando formos questionados. Agora, ninguém vai me questionar porque a minha igreja não tem apóstolo. Mas eu posso questionar na igreja que tem apóstolo. Eu digo, olha, o apóstolo biblicamente, ele foi escolhido por Jesus Cristo pessoalmente. Tá? Ok. Então, é claro nesse texto que esses homens eram os pastores daquela época que iniciaram as igrejas aqui. Agora, quando a gente divide o texto aqui, nesses dons, nós sabemos que hoje não tem mais o dom de homens com dom de apóstolo, nem homens com dom de profeta, porque a mensagem de Deus já está na Bíblia, tá? Então aí você tem aí na igreja, e aí minha sugestão, você tem evangelistas, pastores e mestres. E a minha sugestão, e é só sugestão, tá? É que, na verdade, o pastor, ele exerce os 3 ministérios na igreja. Pastor, pastoreia, o mestre ensina, o evangelista evangeliza. E, na verdade, o que acontece? Todo pastor ele tem uma tendência maior a uma dessas 3 áreas, apesar de fazer as 3. Eu evangelizo, eu ensino e eu pastoreio. Tá? Eu evangelizo, eu ensino e eu pastoreio. Mas dos 3, tem uma dessas 3 coisas que eu faço melhor. Eu como pastor, ou como qualquer pastor. Daí minha sugestão é que esses 3 ministérios, eles existem na igreja, mas que você, como pastor, você vai desenvolver um melhor. O problema é quando tem pastor que nem ensina, nem pastoreia, nem evangeliza. Aí está na roça. Deu para entender? Então aí, se você quiser saber mais sobre isso, você chega ali na minha igreja e pergunta, olha, pastor Eládio, ele é pastor, evangelista ou é mestre? Os irmãos vão dizer para você, aí pegou, hein? Aí tem B.O., hein? Mas a realidade é isso. Então, naquela época, como as pessoas, a igreja estava em formação, então esses dons Deus precisou capacitar esses homens com esses dons para exercer o ministério. A meu ver, isso é uma opinião pessoal minha. Hoje não existe, Deus não precisa mais capacitar esses dons para as pessoas que se colocam, pessoas que são chamadas para servir o evangelho, para servir a Deus como pastores, tá? Dom de evangelista, dom de mestre, dom de pastor, né? Aliás, se alguém uma vez perguntou para mim se pastor é um dom, eu digo, olha, eu acredito que não. Se for, acredito que não. Eu não tenho base bíblica nenhuma para dizer que pastor é dom. Pastor é ministério. É um ministério especial. Porque o único texto em que fala que Cristo deu dons ao pastor, deu dons de pastores, de mestres e de evangelistas, foi em Efésios capítulo 4, versículo 11, antes da Bíblia ser concluída. E aqui, falando em Bíblia concluída, eu concluo minha primeira parte nesta manhã. Deus abençoe. Obrigado por sua atenção.